Oi, pessoal, a paz do Senhor. Bom, antes de começar o estudo, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei bem impressionada, assim, bem impactada com os comentários do último estudo. Eu vi muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, reconhecendo seus erros, os homens também, mas assim, eu vi isso mais no áudio das mulheres, então eu queria dizer que é maravilhoso a gente poder ver que não tem sido em vão, sabe? Esse tempo de sofrimento, tempo de separação, tempo de deserto. Porque eu posso ver a mão do Senhor em vocês, gente. Assim, é de amolecer o coração e saber que eu também não estou aqui em vão, sabe? Porque muitas vezes eu me pergunto se tem valido a pena eu continuar com esse canal, enfim, a gente se pergunta muitas coisas, né? Porque a gente está na caminhada e a gente tem dúvidas mesmo. Mas eu queria dizer para vocês assim, por que que eu fiquei feliz, sabe? Porque quando a gente reconhece o nosso pecado, é o sinal que o Senhor está conosco, porque Ele que pode nos convencer do pecado e do juízo. Então, se vocês já estão reconhecendo isso, é um grande passo. E o que eu queria compartilhar com vocês é um projeto que eu fiz no começo do meu deserto, que se chama Celebrando a Restauração. Esse é um projeto dos Estados Unidos que foi implantado pela primeira vez no Brasil, aqui na minha igreja, na Igreja Batista Central de Fortaleza, mas hoje ele está espalhado aí pelo Brasil, em várias capitais, já tem esse projeto. E nele, a primeira coisa que a gente aprende é isso, reconhecer que somos pecadores. E diante desse reconhecimento, entender que precisamos desesperadamente do Senhor. Em Romanos 7, 18 a 20, diz assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quando você se olha no espelho, eu vou já falar desse espelho, que você se enxerga e você diz: olha o meu pecado, ele está aqui, ele me é apresentado. O que é que eu faço com ele? Primeiro, eu preciso reconhecê-lo, que eu tenho esse pecado. Em segundo lugar, eu preciso me arrepender de cometer esse pecado, de ter vindo cometendo e de ainda continuar cometendo. E diante desse arrependimento, eu me quebranto diante do Senhor, lembrando que todos esses passos, eles precisam ser chamados pelo Senhor, porque o Senhor que nos convence do pecado e do juízo, é o Senhor que nos chama para o arrependimento, porque quando Ele nos chama, a gente não consegue negar esse chamado para o arrependimento, diante do reconhecimento. E quando a gente se quebranta diante dessas duas constatações, aí o Senhor vem e ele se agrada de nós, né? Porque o Senhor ele se agrada do coração quebrantado e contrito, é como se ele ama estar perto de quem está quebrantado por causa do pecado, clamando a Ele. E assim, é esse reconhecimento que pode provar para você, para as pessoas, para Deus, onde que você está na caminhada no deserto, sabe? Eu vejo que não tem nenhuma relação com o tempo. As pessoas, inclusive, elas podem entrar, sair do deserto sem falar nem de pecado, sem se tocar nem do que foram e do que são. E, consequentemente, não vão mudar, porque não estão com os olhos voltados para si, né? Estão voltados para o marido, para o diabo, que o diabo é que destrói tudo, ele é o culpado, aquele que está fazendo isso com o marido, ele que fez isso em mim, porque eu caí por causa do diabo. Então, enquanto as pessoas estão perdidas, né, e culpando o diabo e o marido e tudo ao redor, a pessoa fica perdida no deserto. E aí ela começa a rodar. Essa é a verdadeira, é a verdadeira pirueta do deserto, quando o Senhor não traz a pessoa ao reconhecimento do pecado.
E muitas pessoas me disseram assim, Milena, como é que eu reconheço que eu sou rixosa? Mas assim, eu poderia dizer aqui as características mais clássicas, né, da mulher rixosa. É a mulher que tem pouca paciência, é a mulher que ela não pode ser contrariada. Isso aqui eu não tô falando de briga, tá, gente? A mulher rixosa, ela não necessariamente é uma mulher que parte para uma briga verbal. Ela pode ser uma mulher que se esquiva quando ela é contrariada. Essa mulher também é rixosa. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo disso que eu falei. Por exemplo, eu chego para uma pessoa e eu digo assim, você precisa mudar isso, ou a pessoa reconhece. Em vez dela se voltar para ela e dizer, poxa vida, é verdade, eu preciso mudar isso, ela se volta contra, provavelmente, a pessoa que apontou o erro, sabe? Ou ela foge da relação para que aquele atrito, porque quem é que gosta de ter um pecado apontado, né, gente? Ninguém gosta, eu também não gosto. Mas quando isso nos é apresentado, por causa do Espírito que está constantemente conosco, ele vai nos revelar o que nós precisamos mudar. Então, a rixosa clássica é essa mulher que é briguenta, que grita, que fala alto, que é grosseira. Às vezes, sem motivo nenhum, pelos seus próprios problemas, a mulher rixosa, ela fica borbulhando os pensamentos. Por conta desse borbulhar, qualquer estalozinho que às vezes não nem justificaria, ela explode. Então, essa é a mulher rixosa clássica. E tem a mulher rixosa que não é clássica, que é essa mulher, por exemplo, a mulher que não perdoa. Mulher ou homem, tá, gente? Eu falei, a pessoa que tem dificuldade com o perdão. O que é que acontece? Ela é uma pessoa rixosa, sem ser briguenta e sem ser explosiva. Por que ela é rixosa? Porque quando a pessoa não perdoa, ela vai martelar em quem está perto, tá? Em quem feriu. Ela vai martelar aquele erro, aquele pecado, aquela afronta, aquele sofrimento que o outro, né, fez ele passar. Então, ele se torna rixoso ou rixosa pelo gotejar contínuo. A falta de perdão, ela não é um pecado em si, mas ela prova que o pecado dessa pessoa ainda não foi revelado. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que não perdoa não se conhece. A pessoa que não perdoa, ela não conhece a Deus. Por que ela não conhece a Deus? Porque na hora que você conhece a Deus e eu tô falando um conhecimento, uma jornada, tá, gente? A gente não vai conhecer a Deus porque vai ler a Bíblia uma vez, a gente não vai conhecer a Deus por querer conhecer a Deus. É uma jornada, porque ele vai se revelando à medida que o tempo vai passando. Mas é essa jornada, é essa busca incessante por conhecer a Deus que vai te revelar quem você é. Porque na hora que você vê quem Deus é, esse é o espelho que eu falei no começo. Aí é que ele mostra quem você é. Porque ele é tão santo, ele é tão puro, que você entende que você não é nada diante dele. E esse ser puro veio à terra para pagar o pecado que você cometeu. Então, é diante dessa constatação, mas isso precisa ser gradativo e buscado. Esse reconhecimento é o que te faz oferecer o perdão às pessoas, porque você entende o quanto que você foi perdoado, né? É igual aquela parábola, que eu agora esqueci o nome, mas a parábola do servo que devia, digamos lá, 1 milhão, e o patrão dele, ele pediu misericórdia e o patrão dele, ok, você está perdoado, eu não vou te cobrar uma dívida de 1 milhão. E ele sai morto de feliz, super contente, e aí vem o servo do servo, né? Vem o servo que está abaixo dele, e tem o mesmo problema, também está devendo a ele. Só que esse servo deve a ele 100 reais, digamos assim. E aí ele diz, pois então você vai ser condenado. E aí quando o primeiro patrão descobre, né? Aí ele manda que esse servo seja condenado, porque ele disse, poxa vida, você devia 1 milhão e eu te perdoei, por que é que a pessoa que te deve 100, você não pode perdoar? Então essa parábola, ela diz respeito ao Senhor. O Senhor nos perdoou uma dívida incalculável, era dívida de pena de morte.
Ele pagou essa dívida por nós. Quem somos nós para não oferecer esse perdão? Então, voltando aqui para o estudo, gente, eu tento fazer áudio rápido, mas eu não consigo. Mas, diante do que vocês me apresentaram como reconhecimento do pecado de vocês, eu vou dar para vocês uma pequena orientação. Como que você faz depois daí? Porque reconhecer o pecado, ele não é suficiente para você mudar. Muitos de nós já sabemos o que nós somos, já nos foi apresentado o pecado e tudo, mas, ok, por que a gente não muda? Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui, que é algo que eu aprendi no curso, tá? Que eu falei no começo. Então, em primeiro lugar, que todo mundo tem que fazer, até inclusive quem já identificou o seu pecado, porque essa é uma oração de todos os dias. Que ela está em Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, depois que nós reconhecemos quem nós somos, nós, no segundo passo, reconhecemos que nós somos impotentes diante de Deus, diante desse pecado. E é essa impotência que faz você buscar ao Senhor, buscar conhecer ao Senhor, para que esse pecado ele possa ser arrancado da sua vida, para que ele possa ser deixado para trás. E esse reconhecimento do pecado, gente, ele não é algo estático, certo? O reconhecimento do pecado na tua vida, ele realmente, de verdade, acontece quando você se consome por esse pecado. Quando isso te faz sofrer, quando isso te leva para o chão. Porque o deserto, ele pode ter vários picos de chão. Porque a pessoa te deixou, porque você descobriu que está sendo traída, porque o marido, sei lá, foi morar com a outra mulher, porque ele agora tem um filho com a outra. Muitos dessa caminhada te levam para o chão. Mas isso que eu estou falando aqui é levar você para o chão pelo reconhecimento do pecado. Isso não acontece com todo mundo, tá? Em Salmos 31, 9 a 10 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza. Por que ele está triste, gente? E os meus anos de suspiro, a minha força decai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem por causa do pecado. Então, nós precisamos entender que nós não podemos mudar sem ele. Nós sequer podemos identificar o pecado sem Jesus. E esse caminhar com Cristo, ele vai te revelar. A maior revelação que você tem é a palavra de Deus. Eu não entendo, sinceramente, como que vocês estão passando, porque, na minha opinião, isso é a coisa mais terrível que eu já vivi até hoje. Tudo bem que a minha vida eu não tive grandes desgraças, eu nunca perdi um filho, eu nunca... Enfim, a minha vida, ela assim, eu nunca vivi... Essa é a maior desgraça que eu já vivi na minha vida, que é a destruição do meu casamento. Eu não entendo como uma pessoa passa por isso e ela não busca o que pode salvar ela desse deserto, que é Deus. E Deus, você só vai conhecer através da busca desesperada na leitura da palavra, disciplinar. E eu digo isso, disciplinar, porque no começo é muito difícil, porque você vai ter várias coisas contra. É o tempo, é os filhos, é a tristeza, é a falta de vontade. Quando você decide, você faz. Então, a leitura da palavra, ela não é a leitura qualquer. Tem gente que lê a palavra porque faz campanha. Eu vou ler 5 capítulos por dia. Mas você está lendo só por causa da campanha? Você não está lendo porque você quer aprender? Não. Você está lendo como uma forma de trocar com Deus.
Ou você acha que lê a Bíblia porque você lê um monte de livro solto. Isso não é ler a Bíblia, gente. Ler a Bíblia é começar do começo pro fim, é um livro. Então, um livro, você não lê o último capítulo, depois você lê o meio, depois você lê o 4, depois você vai ler o 6, depois você lê o 1, aí depois você lê o 2, aí depois você lê o 20. Como que você vai entender o livro se você lê ele desse jeito? Porque aqui um livro você começa a ler de uma contracapa para outra contracapa. E a Bíblia você não faz isso. Eu queria realmente compreender. Mas, quando eu vou falar isso todo o áudio, gente, o que vai salvar vocês do deserto é a leitura da palavra, são as disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração e jejum. Cada pessoa vai ter dificuldade com uma dessas coisas, certo? Eu tenho uma dificuldade enorme em orar. Eu passo o dia constantemente em oração, mas eu não consigo parar 10 minutos para ficar orando. 10 minutos eu não consigo, eu me distraio. Então, assim, meu problema é a oração. E, assim, o meu clamor ao Senhor, porque o Senhor me ensina a orar, e eu tenho buscado na palavra esse ensino, porque Ele já me ensinou como é que ora, tá? Então é isso, gente. Depois do reconhecimento do pecado, do arrependimento, então você confessa o pecado. E esse confessar, dependendo de qual pecado seja, você pode confessar a Deus, você pode confessar ao irmão, ou ao próprio marido, se você tiver contato, enfim. Mas essa confissão, ela é necessária nesse processo. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O meu áudio sobre o adultério, ele continua sendo, acho que ele, de vez em quando ele é colocado em algum grupo, porque de vez em quando muitas pessoas começam a falar nele de novo. E muitas pessoas colocam comentários agressivos, enfim, já estou até acostumada. Mas é engraçado, teve uma pessoa que escreveu assim, não é um simples arrependimento, é uma coisa assim que pode mudar alguma coisa. Eu não lembro. Ele falou, eu só lembro disso aí, um simples arrependimento. E eu achei aquilo ali tão fora de propósito, porque eu pensei, arrependimento não é simples, gente. Só tem arrependimento sincero quem o Senhor toca o coração. Quem o Senhor abre o entendimento para entender que errou, sabe? O arrependimento, ele não é simples. O arrependimento, ele é prova de que o Senhor chamou, porque a gente não pode se voltar para Deus sozinho, se o Senhor não chamar primeiro. Então, o Senhor nos chama para perto dele, e é diante dessa proximidade que a gente entende quem a gente é, o que a gente fez, a gente se arrepende. E, assim, como que isso pode ser simples? Isso não é simples, isso é o Evangelho. Foi para isso que Jesus veio para cá, para que os pecadores se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. Esse é o princípio do arrependimento. Esse, inclusive, é o princípio do batismo. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Então, eu espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Eu vou deixar na descrição informações a respeito do projeto Celebrando a Restauração. Para quem tiver interesse, pode procurar se na sua cidade tem. E vou deixar um último salmo, tá? Pra gente finalizar. É Salmos 6, 2 a 4. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Fiquem com Deus.